Atenção! Este vídeo, a exemplo de todos os vídeos postados neste canal, tem proteção autoral, tanto de sua narração quanto de seu conteúdo, não podendo ser utilizado por terceiros sem autorização expressa de seu realizador, produtor e intérprete, radialista Renato Gaúcho. O possível infrator, seja pessoa física ou jurídica, está sujeito à ação ordinária por violação de direitos autorais e terá de responder por danos materiais e morais. Tal garantia está no artigo 5º, inciso 28º, letra B da Constituição, bem como na Lei dos Direitos Autorais 9.610/98, como descrito nos artigos 7º, 22º e 29º. Acrescente-se que a cessão de direitos deste programa se presume onerosa, como indica o artigo 50 da Lei 9.610/98. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu a conheci no restaurante onde costumava almoçar, ali perto da empresa. Ela trabalhava ali naquele restaurante, ajudava a servir, a tirar a mesa, a repor o buffet. Desde a primeira vez que a vi, eu a achei encantadora, só que ela nunca me deu moral. Cabelos negros, pele bem clarinha, simplesmente linda. Eu até a cumprimentava às vezes, mas ela só me olhava, fazia assim um movimento de cabeça, mas sempre séria, sempre na dela. Por isso, claro, eu também nunca me arrisquei a ir mais adiante, né? Nem mesmo me aproximar e puxar conversa. Por incrível que pareça, eu não sabia nem o seu nome. Pelo jeito sério que ela tinha, eu achava que ela devia ter namorado, ou então fosse casada até. Por isso, não era de ficar dando bandeira para ninguém. A única coisa que eu sabia, na verdade, sobre ela é que ela mexia demais comigo. Toda vez que a via, eu sentia aquela emoção diferente. Eu costumava sempre me vestir assim com roupa social, camisa de colarinho, sapato, às vezes até gravata. Quando estava frio usava paletó. De vez em quando ia trabalhar de terno. Era muito raro eu usar um jeans, por exemplo, ou tênis. Embora a empresa até permitisse que a gente se vestisse assim de um modo mais casual. Mas era o meu estilo. O jeito como eu sempre gostei de me vestir. Só que um sábado, logo depois do almoço, o pessoal tinha combinado de ver um jogo, e eu resolvi me vestir de maneira diferente. Usar assim, uma roupa mais despojada. Estava inclusive usando uma camiseta de manga curta. Para minha surpresa, não sei se foi por causa disso, mas pela primeira vez eu notei que ela reparou em mim. Ela foi retirar uma mesa e ao passar pela gente, olhou assim para mim, sei lá se por curiosidade ou se porque tinha gostado. O detalhe, eu tinha uma tatuagem que cobria todo o meu braço esquerdo. Tinha feito quando era mais novo. Eu notei que ela olhou também para essa minha tatuagem. Eu só não imaginava que fosse justamente aquela bendita tatuagem que fosse acabar nos aproximando. O fato é que depois que foi acertar o almoço no caixa, quando estava saindo do restaurante, acabei passando por ela. A gente olhou, eu sorri, e para minha surpresa, até porque nunca tinha acontecido antes, ela também sorriu para mim. Dessa vez, ela sorriu. Ao contrário das outras vezes, que só balançava a cabeça assim. Para minha surpresa, ainda maior, não ficou só no sorriso, porque ela ainda comentou: gostei da tatuagem. Eu olhei assim pro braço, né? Até porque pego de surpresa, né? E comentei com ela: sério, faz tempo que eu fiz. Você sabe que hoje até me arrependo? Se arrepende? Ué, mas por que é tão bonita? Você gostou mesmo? Claro que eu gostei. Aliás,
Eu acho tão bonito quem faz tatuagem, sabe? Eu mesmo tenho 5. Não me diga. Falei aquilo e a medir de cima a baixo, né? Mas suas roupas cobriam praticamente todo o corpo, inclusive no braço. Então não tinha mesmo como ver, né? Mesmo com medo de parecer meio ousado demais, perguntei em que parte do corpo que ela tinha tatuagem. Aí ela sorriu, meio encabulada. Uma é no braço, as outras são meio escondidas. Quando ela fez menção de voltar para Lida, eu aproveitei a oportunidade e ainda perguntei como ela se chamava. Porque apesar de já fazer tempo que eu a via praticamente todo dia, eu não sabia o seu nome. Ela sorriu e disse que era Gabi. Também me apresentei. E só por aquele pequeno contato de mãos, meu corpo todo já estremeceu. E antes que ela fosse embora de vez, ainda fez aquele comentário. Você fica bem melhor de roupa normal, viu? Nem parece aquele engomadinho que eu vejo todo dia. Quem diria? Sabe, aquela menina que parecia tão tímida, tão fechada, que nunca tinha me dado abertura nenhuma. Não sei se pelo fato de eu estar vestido diferente aquele dia, sabe, teve um comportamento tão diverso daquele que tinha. Incrível. Imagine como eu me senti quando ela falou daquele jeito, principalmente porque depois ela sorriu. Ah, se ela soubesse como era bonito aquele sorriso. Enfim, por conta dos elogios que ela fez, acabei até mudando um pouco o meu estilo. Não mudei totalmente, claro, né? Não deixei de usar camisa de colarinho, mas em vez de calça social, passei a usar um pouco mais o jeans, principalmente aos sábados. Ia de tênis, sabe, de uma maneira assim bem mais despojada. E com o tempo, pouco a pouco, a gente começou a conversar mais. Um dia perguntei a que horas que ela saía. Se não queria me encontrar no final do expediente, pra gente conversar. Naquelas alturas, eu já sabia, por exemplo, que ela não tinha namorado. Por isso até arrisquei a sorte. Ela saía bem mais cedo, mas acabou aceitando o meu convite. Disse que ia fazer umas coisas no centro e depois nos encontraríamos em algum outro lugar. Em resumo, ela foi me esperando num barzinho para tomarmos um chopp. Pelo menos foi esse o combinado. Me passou o local e eu fui encontrá-la. E olha, foi a primeira vez que eu a vi vestida de um jeito diferente, sem aquele uniforme do restaurante e aquele lencinho na cabeça. Uma pena, viu, aquele lencinho, porque ela tinha um cabelo tão bonito. Usava também calça jeans, assim, meio desfiada, uma blusinha preta com detalhes em renda, uma certa transparência, bota com salto quadrado. Agora, o que mais me chamou a atenção foi aquele lápis preto nos olhos. Deixou bem marcante o contorno. Sabe aquele lápis que realça assim o olhar? Ela já tinha o olhar bonito ao natural. E pintadinho daquele jeito, ficou ainda mais bonito. De saída, vi a tatuagem que ela tinha no braço. Era um desenho tribal. Gostei. Ela estava muito bonita. Só o lugar achei um pouco esquisito. Pelo menos não era o ambiente que eu era acostumado a frequentar. E também não imaginava que ela frequentasse. Enfim, a gente conversou sobre tanta coisa. Mas aquilo que eu tanto queria, que eu estava morrendo de vontade de fazer, demorou um pouco a acontecer. Até porque, culpa minha, né? Demorei para tomar a iniciativa. De todo modo, nosso primeiro beijo acabou acontecendo. E tudo ali mesmo naquele barzinho. Olha, como eu já disse, a única coisa que eu achei meio esquisita foi o local. Era um ambiente estranho para mim. Para começar, tinha um estilo de música que eu não gostava. Ali só tocava rock. Mas não é rock comum, assim, não. Rock pesado, heavy metal. Só para te ter uma ideia, quase todos os caras ali eram cabeludos. E se vestiam assim, de maneira estilizada. Quer dizer,
Não é que eu não tenha gostado, mas é que não era meu estilo, né? Minha praia. Então, me senti um pouco deslocado. Sem contar que tinha muito barulho. Quase nem dava pra gente conversar direito. Até por conta do movimento, gente passando ali pelas mesas o tempo todo, e tudo que eu queria fazer era conversar com ela. Enfim, não era naquele tipo de ambiente que eu queria ter tido o nosso primeiro encontro. Já ela parecia estar gostando, se sentindo bem confortável. Tanto que foi ela que marcou de a gente se encontrar ali. Pelo jeito, devia ser seu estilo, né? De todo modo, isso era o que menos importava. Para mim, o que valia era estar com ela, provar o sabor daquela boca. Depois, desde o nosso primeiro encontro, achei o seu perfil nas redes sociais. Quer dizer, ela me passou. Vi suas fotos, as postagens, inclusive outras tatuagens que ela tinha feito, que ao vivo não tinha visto ainda. E pelas coisas que ela postava, deu para notar que realmente gostava daquele estilo, rock pesado. Até porque tinha várias fotos dela em shows de bandas metaleiras, né? E de barzinhos parecidos com aquele. Sem contar as fotos ao lado de caras cabeludos, assim, barbudos, todos vestidos de preto, mulheres cheias de tatuagem. Quando a conheci do restaurante, eu jamais imaginei que ela tivesse aquele estilo, até porque se vestia de um jeito normal, claro, né? Até porque não podia se vestir de outro jeito, tinha vestir a roupa ali da empresa, né? Enfim, gosto é gosto e a gente tem que respeitar. De todo modo, aquilo me deixou um pouco preocupado. Não era o meu jeito, não era daquilo que eu gostava. E sabia que se quisesse ficar com ela, e nessas alturas já era a minha intenção, eu ia ter de aprender a gostar, mesmo que fosse na marra. Pelo menos foi isso que pensei, enquanto olhava aquelas coisas ali postadas no seu perfil. Nos vimos de novo no dia seguinte à tarde. Eu queria levá-la para assistir um filme no cinema e depois comer alguma coisa. Programas que eu era acostumado a fazer quando conhecia uma garota e me interessava por ela. Só que ela preferiu ir a um barzinho de motoqueiros, onde só tocava, adivinha, rock pesado. De novo me senti deslocado. E o pior de tudo é que nesse barzinho, sabe, eu acho que isso é que realmente não deu para conversar com ela. Sabe, embora a gente tenha conseguido trocar algumas palavras, mas, sabe, muito barulho. O detalhe, não era todo mundo que conhecia e que ela me apresentava. Muitos caras vinham ali e cumprimentavam ela, porque a conheciam, né? E aí ela me apresentava para um e outro, mas, sei lá, tinha uns que ela não me apresentava. E além de não me apresentar, ficava conversando com a pessoa. E eu ali, de lado, feito bobo, olhando a cena. Apesar de tudo, acabei sendo recompensado. Porque foi aquele dia que fizemos amor pela primeira vez. Olha, aquilo valeu por tudo, viu? Aquilo valeu por tudo. Até porque era o que eu mais queria. Foi simplesmente um sonho. Até porque a gente se entendeu de um jeito. Se fora a gente tinha aquelas diferenças, das quais eu inclusive nem tinha conversado com ela ainda, né? Por medo até de desagradá-la. Na cama, eu posso garantir que funcionou tudo, às mil maravilhas. Sintonia absoluta, do começo até o fim. A gente se entendeu tão bem, parecia até que um sabia exatamente o que o outro gostava. Tanto que voltei para casa aquele dia me sentindo nas nuvens, com a imagem da Gabi brincando na minha imaginação. As cenas de nós dois ali naquele quarto de motel não saíram mais do meu pensamento.
Imagine a minha ansiedade de vê-la de novo, né? No dia seguinte, lá no restaurante. E quando ficamos frente a frente, meu coração já disparou. Claro que ali a gente não trocou beijo nenhum. Era ambiente de trabalho dela, né? A gente precisava manter a discrição. Mas ela me deu um sorriso. Meu Deus! Só aquilo me deixou num estado assim e me estendeu a mão. A gente pegou na mão um do outro. Incrível, né? Nossa, que coisa mais infantil, só porque pegou na mão. É verdade. Só de pegar na mão dessa menina, eu fiquei de novo me sentindo no céu. Incrível. Só de tocá-la, eu já sentia aquela excitação toda. Os pelos do meu corpo se arrepiaram. Não resisti e acabei comentando sobre ela com os 2 colegas que estavam almoçando ali na mesa comigo. E eles ficaram até assim meio admirados. Até pelo comportamento dela ali, que era super discreto, né? Ficaram assim, sabe? De cara. Porque a Gabi tinha aquele seu jeito sério, na dela. Enfim. Depois perguntei se tinha como a gente se encontrar no final do dia. Mas ela disse que seria meio complicado, porque tinha coisas para fazer depois que saía do restaurante. Ficamos então de mantermos contato através de mensagens. Olha, eu nunca imaginei que fosse sentir tanta saudade de alguém. Tanta falta. Toda vez que pensava nela, ou seja, o tempo todo, sentia aquele descompasso no peito. Meu Deus, que vontade de vê-la. De repetir tudo o que tínhamos feito naquele domingo. Lembro que durante aquela semana, nos vimos algumas vezes, fizemos amor outra vez, o que só serviu para multiplicar aquela paixão que eu já sentia. Eu já não conseguia pensar em mais nada, só nela, naquele rostinho lindo que dominava todos os meus pensamentos. Até no meu trabalho, eu estava meio que negligenciando um pouco, porque não tinha mais cabeça para nada. Como pode, né? De uma hora para outra. Você conheceu uma pessoa e de repente... Olha, se não fosse por aquele detalhe de eu não ser chegado, aquelas coisas de que ela gostava, aquele estilo de música, tipo de ambiente, tudo estaria perfeito. Só que apaixonado do jeito que eu fiquei, eu acabei não me dando conta que tinha um detalhe ainda mais grave que eu esqueci de perguntar. Ou pelo menos esqueci de investigar através de perguntas, Sabe, eu esqueci uma coisa muito importante. De perguntar para ela se eu era o tipo de homem que ela queria na sua vida. E se ela queria, estava a fim de levar um relacionamento sério. Eu digo isso porque teve um dia que eu fiz questão de levá-la a um lugar que eu era acostumado a ir. E olha, de saída eu senti que ela não gostou. E a gente sabe que quando uma mulher não gosta de um lugar ou de uma pessoa, geralmente ela não faz muita questão de esconder, né? Ela literalmente torceu o nariz. Eu senti. Tanto que a certa altura falou: nossa, Luciano, não tinha um lugar mais animado não pra gente ir? Tô achando tão parado aqui. Parado? Não. É só um lugar mais tranquilo. Tranquilo? Eu, hein? Ela não desfez aquela cara enquanto não fomos embora dali. E foi só a primeira vez que isso aconteceu. Sempre que eu a levava a algum lugar e ela não gostava, ela não fazia questão de esconder e não desfazia a careta enquanto a gente não sumia do local. Eu, pelo menos, procurava disfarçar, né? Procurava me esforçar quando ia aos lugares que ela tanto adorava. E não falava nada. Um dia, numa dessas nossas idas, aquele barzinho de roqueiro que ela frequentava, eu escutei assim, sem querer, uma amiga dela perguntando. Até porque eu tinha ido pegar uma bebida, e quando voltei, elas estavam distraídas assim,
viradas para o outro lado. E eu fui obrigado a escutar, né? Estava no meio da conversa, mas só o que eu ouvi chegou, viu? Você não tem nada a ver um com o outro, Gabi. Ele tem cara de pastor. Ainda riu depois de falar aquilo. Claro que só podia estar se referindo a mim, né? Quem mais? Eu que tinha ido ao banheiro e voltei, e elas não me viram. Apesar do barulho, como estava bem perto, escutei esse trechinho da conversa. Fiquei mal, viu? Fiquei mal. Mas por conta do barulho, não consegui ouvir direito a resposta da Gabi. Mas ela falou algo parecido com aquilo. Essa partezinha, pelo menos, eu ouvi. Pior que parece mesmo. Eu não tenho certeza de que foi mesmo isso que ela falou. Repito, estava muito barulho, mas me pareceu que foi. Não sei se eu fiquei meio... Apesar do som, das pessoas conversando, foi a impressão que eu tive. Que ela falou aquilo. Olha, eu me senti tão esquisito. Nunca tinha me sentido tão esquisito naquele lugar. Me senti estranho, é claro. Mas tão esquisito como naquele dia, nunca tinha me sentido. Claro que elas mudaram de assunto logo que perceberam a minha chegada, né? Evidente, não iam continuar ali me chamando de pastor evangélico, né? E sabe, nem parecia que tinham acabado de falar de mim. Agiram assim com a maior normalidade. Só que depois, enquanto a gente ia embora, eu não sei nem explicar por que eu fiz isso. É que eu tinha que fazer. Sabe, eu tinha. Eu conversei com ela. Ela notou que eu estava meio quieto e que sabia o que eu tinha. Eu falei. Quer dizer, então, que... Você acha que eu tenho cara de pastor, é? Ué, como assim? Como assim? Eu escutei você e a tua amiga lá comentando. Aliás, você também não acha que a gente é meio diferente um do outro, que não tem nada a ver um com o outro? Que isso, Luciano? Ela falou isso só porque você é diferente dos caras com quem eu costumo sair. Ela achou você meio Mauricinho, só isso. Aliás, você bem que podia deixar o cabelo crescer, né? A barba e ficar muito mais bonito. Por quê? Você não gosta de mim assim como eu sou? Ah, não é isso. Não seja criança. Mas é que eu acho mais sexy. Faz mais o meu tipo, entende? Aliás, se você fizesse mais tatuagem também seria top. Ela falou aquilo, sorriu, veio pro meu lado, me deu um beijo no rosto, mas depois viu que eu não gostei. Não falei nada, pelo menos na hora, mas fiquei ali com cara de... Enfim. Tanto que mudou de assunto, percebeu, né? Mas como eu continuei meio quieto, depois até ela se calou. Fomos em silêncio o trajeto todo. É como eu disse há pouco, fiquei me preocupando com aqueles ambientes que ela gostava, com o estilo de música, das pessoas, o fato de ela não se enquadrar as coisas que eu gostava. E esqueci de perguntar se eu era o tipo de cara com quem ela queria se relacionar. E a grande verdade, e isso deu para ver naquele dia mesmo, é que não era. Olha, a não ser que eu me esforçasse muito para fazer uma mudança assim radical na minha vida, no meu estilo, de me relacionar, de me vestir, de lugares. Não ia dar pedal, mas não ia mesmo. Ela queria que eu deixasse crescer o cabelo e a barba. Imagina. Dali a pouco, sei lá, iria me pedir que eu colocasse um piercing na língua ou na orelha, como alguns daqueles seus amigos faziam. Não que eu seja contra, não tenho contra absolutamente nada contra quem faz isso ou qualquer outra coisa, cada um tem sua vida, mas que não é a minha praia. Não é minha, não é meu estilo, não sou eu. Então eu não podia aparecer, imagine.
Eu chegar no serviço, de piercing na língua, brinco na orelha, barbudo e cabeludo. Não tinha como. Não fazia sentido para mim. Eu não queria. Quando chegamos na frente da casa dela, meio sem pensar, eu falei aquilo. Gabi, acho que eu não sou o cara que você quer, né? Mas espero que você não esteja querendo me mudar. Até porque eu sou assim. Eu gosto de ser assim. E quer saber? Olha, só Deus sabe o quanto me custa dizer isso, mas é que eu tô vendo que a gente tá se encaminhando para um lugar que não vai ter volta. Então, eu sou desse jeito que você vê. Se quiser ficar comigo, você vai ter de me aceitar do jeito que eu sou. Ela chegou até a arregalar o olho. Acho que não esperava, né? Até porque eu falei mais. Depois, naturalmente, depois e durante, né? Ficou aquele clima chato. E acho que depois disso, ela andou pensando, deve ter avaliado aquilo que eu falei, se valia a pena ficar comigo, perder seu tempo, já que éramos tão diferentes, né? Porque no dia seguinte, quando a gente se encontrou lá no restaurante, senti que ela estava bem fechada comigo. Na verdade, eu também a tratei de um modo frio. Reconheço. Mas não imaginei que ela fosse me mandar aquela mensagem depois. Luciano, eu andei pensando e acho que você tem razão. A gente não tem nada a ver. Por isso, ficamos por aqui. Se cuida. Eu li aquilo, senti aquele aperto no peito, claro. Mas quer saber? Mesmo podendo ter ido lá, conversar com ela, tentado argumentar, na verdade, no dia anterior, eu a tinha colocado numa situação que, sabe, eu praticamente falei. Você decide, ou é desse jeito, ou não é. De modo que podia ter ido conversar com ela, mas não foi. Podia ter esclarecido alguns pontos, dizer, por exemplo, que ia me esforçar para ser pelo menos um pouco mais parecido com o tipo que ela gostava. Só que em vez disso, com o coração partido, mandei só um sinal de positivo. Simplesmente aceitei o fim. E depois, quando meio que me arrependi, porque bateu o medo, bateu até o arrependimento de um certo jeito, porque eu gostava tanto dela. Não teve mais jeito. Porque quando tentei conversar com ela e consertar a situação, ela não quis mais nem conversar comigo. E infelizmente foi, aí sim, o fim para nós dois. Acabou aquilo que nem bem tinha começado. E que pena, viu? Foi o fim para nós. E se eu parar para pensar, foi por um motivo tão besta. Tivemos aquela conversa no dia anterior. Falei aquelas coisas sem pensar. Mas juro, lá no fundo, eu não tinha nenhuma intenção de botar um fim no nosso namoro. Mas tudo desandou depois disso. Se bem que às vezes eu penso isso e outras vezes eu penso que não foi um motivo tão besta. Porque não ia dar certo, sabe? Lá no fundo eu tenho essa consciência. Para dar certo, eu tinha que mudar 100% ou ela mudar 100%. Qual de nós dois mudaria tanto? Nenhum. Mesmo que eu fizesse força para ser o que ela queria, eu não seria nunca como aqueles caras de quem ela gostava. E apesar de eu estar apaixonado por ela, sabe, os lugares onde a gente ia por sugestão dela, os caras com quem ela se relacionava também, sabe, aquilo não me deixava sossegado, me irritava. De maneira que tem vezes que eu acho que foi melhor assim mesmo, viu? Não tive a intenção de terminar tudo aquele dia, mas tem horas que eu penso que foi melhor. Para ver se consegui esquecê-la,
Parei até de almoçar naquele restaurante. Até porque me doía na alma vê-la e não poder me aproximar, falar com ela. Estava minando as minhas forças. E foi por isso que eu me afastei. Problema é que não resolveu nada. Continuo pensando nela. Continuo sentindo saudade, sentindo sua falta. Continuo sofrendo dia e noite sem parar. Por conta dessa paixão. Que essa mulher que é tão diferente de mim. Tão do outro lado, tão outra praia, despertou em mim. Por que ela tinha de ter esse lado tão terno, tão doce, tão delicado e ao mesmo tempo gostar de coisas que eu não consegui me adaptar? E a grande verdade é essa. Não ia adiantar mesmo. Melhor que eu tenha terminado agora, porque se deixasse ir um pouco mais, me apaixonar ainda mais, aí seria impossível. E é como eu disse, para dar certo, ela teria de mudar tudo. Ou eu mudar tudo. Nenhum de nós dois ia mudar. Vamos ser sinceros. Nenhum de nós dois ia conseguir, mesmo gostando do outro. De modo que só me restou trocar de restaurante. Tentar esquecê-la. De que jeito? De que jeito, não sei. Porque mesmo longe, mesmo não frequentando mais aquele lugar, eu continuo pensando nessa mulher. E quando a garçonete do novo restaurante que eu frequento se aproxima, eu tenho aquela ilusão, aquela fantasia de ouvir a voz da minha amada, que está em outro lugar, num outro restaurante, numa outra praia, e quem sabe até nem pensa mais em mim.